Então, assim, é importante você deixar o gestor se provar. A gente viu muitas gestoras novas no mercado. Então, não tem problema ter esses fundos, tá? De uma forma geral. Mas eu evitaria para quem está começando. Bem-vindo ao canal para ficar rico. Se você busca informações sobre investimentos na Bolsa de Valores, dicas de educação financeira, histórias de empreendedorismo ou como conseguir uma renda extra, você veio ao lugar certo. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like, assine o nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Ô Fábio, em relação aos fundos imobiliários aqui no Brasil, você investe? E se sim, quais são 3 fundos imobiliários que você gosta muito? Vamos lá. Invisto em FIIs, inclusive quando eu comecei a investir na bolsa, eu investia mais proporcionalmente em FII do que em ações, porque o FII ele tem uma lógica que eu gosto bastante para quem está começando na bolsa, que é você ter ali o seu provento mensal. Então, o que ajuda um pouco o investidor a abstrair um pouco o preço da carteira, né? Então, ele investiu ali um valor em FII, ele vai receber um valor no dia 15 ali, mais ou menos, todos os meses. Ah, a cota sobe, a cota cai, eu tô recebendo meu aluguel, tá tudo certo. Então, é uma coisa é uma lógica que eu gosto, porque na ação, como muitas vezes a empresa, aqui no Brasil principalmente, elas pagam dividendo uma vez por ano, tem empresa que não paga. Lá nos Estados Unidos a gente tem as empresas mais reloginhos em dividendos, né, que vão pagar ali trimestralmente. Mas essa lógica eu gosto bastante. Então eu gosto, investia mais ou menos assim, meus aportes no começo eram 70% em FII e 30% em ações. Então eu gosto muito. Bom, aqui no Brasil, o que que eu gosto, assim, a dica que eu dou para quem vai investir em FII? Algumas coisas para evitar. Evite FIIs muito novos. Ah, o FII acabou de entrar na bolsa, acabou de ser listado, né? 2020, 2021, 2019, a gente viu uma febre de um monte de fundos surgindo. Então, assim, é importante você deixar o gestor se provar. A gente viu muitas gestoras novas no mercado. Então, não tem problema ter esses fundos, tá? De uma forma geral. Mas eu evitaria para quem está começando. Então, procurar gestoras que têm muito tempo de bolsa, que já se provaram de alguma forma com algum fundo que tenha muito tempo. Então, nessa lista aqui eu boto Kinea e Credit Suisse, né? A CSHG, que é a Credit Suisse Hedging Grifo. Basicamente, essas duas são as mais antigas e que têm fundos que se provaram, vamos dizer assim. Então, eu sou muito fã dos fundos de tijolo, não gosto tanto dos fundos de papel. Eu acho que eles têm algumas vantagens frente aos fundos de tijolo, a gente pode até falar sobre, mas eu sou muito fã dos fundos de tijolo. Então, da Kinea, a gente tem o KNR11, que é um fundo que, se eu não me engano, ele começou em 2010. Eu comecei a investir no fundo em 2011, no KNRI. Tem o HGBS, que é o KNRI, desculpa, ele é um fundo que é da Kinea, que é uma empresa que é do Itaú. E eles são um fundo híbrido, né? Eles têm mais ou menos metade galpão e metade escritórios. A gente tem o HGBS, que é um fundo que era da CSHG, acabou indo para uma outra gestora, que é a Red, mas é um fundo, um dos mais antigos. Foi o primeiro fundo que eu comprei, a primeira cota de FII que eu comprei foi do HGBS. Ele é um fundo que é multi, né? Então os dois têm muitos imóveis em muitas regiões para muitos inquilinos. Um outro ponto, além de tirar os fundos muito novos, tirar os fundos muito recentes de gestoras muito novas, excluir os fundos antigos que são monoimóveis. A gente tem muito fundo antigo que só tem um imóvel, eu deixaria para um segundo momento. Podemos falar também sobre por quê. Então, KNRI, HGLG, desculpa, HGBS e o HGLG, que eu gosto também da Hedging Grifo, que é um fundo puro de logística. São 3 fundos que eu gosto, assim, acho que são fundos antigos, são fundos que se provaram de alguma forma ou de outra. Por exemplo, o próprio Kinea, apesar do mercado de escritórios ter piorado muito em São Paulo, no Rio de Janeiro de 2015 para cá, são fundos que conseguem... um fundo que conseguiu manter a sua vacância relativamente controlada na parte de escritórios. Quando você pega os pares dele, tipo o HGRE, que é um fundo que eu gosto, mas tem lá quase 30% de vacância. Você pega o BRCR, que é um fundo antigo também de escritórios, também lá perto de 30% de vacância, além de vários outros problemas. Então, assim, é importante separar esse joio do trigo, sabe? São fundos mais estáveis de uma forma geral. Escritórios, eu gosto de falar muito assim, os fundos imobiliários e os REITs, acontece muito isso. Quando o setor vai bem, meio que tudo que está no setor vai bem. Então, o que foi muito bem na última década foi logística. Quando você pega os fundos de logística, todos são lindos, maravilhosos. Por quê? Porque expansão do e-commerce, as empresas todas precisando de galpão para expandir a parte de e-commerce. Então, o que acontece? Valoriza os imóveis, aumenta o preço do aluguel, e aí o fundo
Se você for pegar os fundos que mais desempenharam nos últimos anos, são fundos de logística. E ao ponto que os escritórios vêm mal já há uns bons 8 anos. Então, é importante você tentar encontrar também bons FIIs de escritórios, porque eventualmente essa lógica ela tende a se inverter. Ah, Fábio, então não vou comprar logística, vou comprar só escritório para esperar. Não, não é isso. Mas é importante você entender que a dinâmica setorial meio que dita o retorno dos fundos imobiliários, e no caso dos REITs também. Então, você tem que tentar ter exposição nos melhores ativos de cada um dos segmentos e saber que vai ter essa gangorra. E aí você pode diversificar em percentuais, né, Fábio? Sim. Determinar, sei lá, 20% em lajes, 20% em shopping, 20% em galpão. O que você acha disso? Gosto bastante. É uma lógica que eu gosto de falar para quem quer investir em fundos imobiliários ou em REITs ou ter uma renda passiva de imóveis recorrente é o seguinte: os imóveis, eles funcionam como, eu gosto de ver eles como um pedágio para a nossa sociedade, nossa civilização existir. Então, se você for pensar o que tem de diferente do ser humano para um macaco que mora no meio da floresta. Basicamente, a gente construiu toda a nossa civilização dentro de imóveis. Então, os escritórios são os imóveis onde as empresas vivem. Os galpões logísticos são os lugares onde os produtos que as pessoas vão receber vivem, né? Ou estão transitando por ali. As indústrias são onde os produtos são fabricados. Então, e aí você pega shopping, onde as pessoas vão comprar produtos, vão acessar serviços. Então, a nossa economia toda está dentro de imóveis. E você ter uma exposição de ativos que te gerem esse pedágio, independente da empresa que está lá, a empresa quebrou. Tudo bem, alguma outra empresa vai ocupar aquele espaço. É você receber uma renda passiva pela civilização existir. Gostou do vídeo? Então deixe o seu like e assine o nosso canal para conhecer mais conteúdos como este. Não esqueça de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Mas antes de ir embora, dê só uma olhada nos outros vídeos que separei para você.